Olá, alunos do quarto A, quarto C, aqui da Escola Evarista, em Taubaté. Espero que continuem bem e colocando as atividades todas em dia. E hoje eu vou conferir com vocês um pouco da atividade de português. Então pegue seu livro, por favor, abra na página 69 e 70 para a gente conferir umas atividades. Bom, essa parte aqui da acentuação, que é o tema dessas páginas, a gente chegou a praticar um pouco, né? A gente estava falando sobre isso no início do ano, antes de toda essa pandemia, e isso facilita, né? Tudo que a gente conseguiu conversar pessoalmente facilita que vocês podem recordar. Então aqui é ortografia, que é a parte da língua portuguesa onde a gente tira dúvidas da escrita das palavras, e o tema é acentuação. Então vamos lá. No primeiro exercício, tem um trecho, um pedaço de um mito chamado As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Então tá mandando você reler, por quê? Porque ler de novo uma coisa que já está nas páginas anteriores, mas nós vamos falar sobre esse texto em outro momento. Então, releia este trecho, este pedaço do mito, né? Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. Na atividade da letra A, eu vou mais uma vez orientar você que é muito melhor se você fizer no caderno. Então você pega seu caderno de português e coloca lá. Atividade número 1, da página 69 do livro. Letra A. A primeira coisa é para você observar as palavras que estão em negrito, que estão destacadas, e separar as sílabas de cada uma delas. Então você faz uma listinha. Indígena. Aí você coloca na frente. Indígena. Depois tem famílias. Famílias. Reuniam. Reunião. Esquentar. Esquentar. Comer. Comer. Coloca uma listinha e separa as sílabas no caderno. Na letra B, está pedindo para você sublinhar. Sublinhar é você fazer uma linha embaixo da palavra, você grifar. Sublinhar o quê? A sílaba tônica de cada palavra. Bom, sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra. Sobre isso nós conversamos em sala de aula. Sílaba tônica é a sílaba que você pronuncia mais forte, que quando você lê ou você fala uma palavra, o som sai mais forte. Pode ser que essa palavra tenha acento e facilita muito na hora de uma atividade para você encontrar onde é a sílaba mais forte, porque se tiver acento, pode ser ou acento agudo, igual de Taubaté, pode ser o circunflexo, igual de vovô, e pode ser também o tiozinho, do não. Se tiver qualquer um desses sinais, você já sabe que ali naquela sílaba, onde tem o sinal, o som é mais forte. Então já facilita metade da sua atividade. Agora, nem todas as palavras vão ter acento. E aí eu dei uma dica para vocês que de repente é uma bobagem ou que pode ajudar muita gente também. Eu falei para vocês assim, a gente tem que procurar sempre ler as coisas em voz alta, que isso facilita a percepção do que precisa melhorar. Uma pessoa que mora junto de você vai perceber se você tem se soltado mais, se você está evoluindo na leitura, o professor também vai observar. Outra coisa, quando você for fazer uma atividade onde você precisa achar o som mais forte da palavra, onde está a sílaba mais forte, e que você não está vendo acento nenhum nessa palavra, aí eu falei para vocês assim, chamem essa palavra como se você estivesse no portão da casa de alguém chamando a pessoa pelo nome. Então, por exemplo, prato. Não é uma palavra que tem acento, né? Não tem acento. Mas você percebeu que eu destaquei aonde? O pra. Eu demorei mais. Porque a gente não fala nem pratô, prató. Não tá lá no final o som mais forte. Eu falo prato. Então, esse pra é a sílaba tônica dessa palavra. Então, as palavras que não têm acento, chame se quiser que facilite a sua vida. Bom, então, vamos achar a sílaba tônica de cada uma aqui. Na palavra indígena, facinho, né? Na onde está o acento, no di. Se eu vejo, por exemplo, famílias, lá no mi também está acentuado. Então é fácil, você já vai lá e sublinha, né? Reuniam, daí não tem.
Então, por exemplo, você vai parar e pensar, será que eu falo reunião? Reunião? Não. Reuniam. Esse ni é o som mais forte. Esquentar. Esse tar não é mais forçado? Então é lá no final que você grifa. Agora, comer. Eu não falo comer. Comer. Não é no começo que eu estou destacando. Comer. Então é no mer. Você vai lá e grifa. Sublinha. Na atividade 2, tá falando assim, distribua as palavras. Então tem um quadrinho para você colocar as palavras no lugar certo. Distribua as palavras da atividade 1A, que são aquelas que você separou a sílaba, no quadrinho que está mostrando que é a última sílaba forte, na penúltima ou antepenúltima, que é uma antes da penúltima. Então vamos lá. As palavras destacadas, tá? Indigenar. Se você contar de trás para frente, tem o na, tem o g e tem o di. Já não é a terceira sílaba ali? Então ela é o quê? No primeiro quadrinho, onde está escrito antepenúltima sílaba. Se eu falo famílias, famílias, tá no penúltimo pedacinho, então você põe no quadrinho do meio. Agora, reuniam, o ni tá mais forte, então também é no penúltimo, você põe embaixo da palavra famílias, no quadrinho do meio, penúltima sílaba. Se eu falo esquentar e comer, e falo que o som tá mais forte no final, então eu ponho nos últimos quadrinhos, onde está escrito última sílaba. E aí é o seguinte, a gente já falou que a gente não tem como estudar todas as regras da língua portuguesa tudo uma vez, todas as coisas de uma vez. Por exemplo, ciências. Não tem como a gente chegar e dar uma aula sobre todas as plantas que existem, todos os animais, todos os tipos de pessoas. O que a gente faz em ciências? Classifica em tipos de animais, né, em aves, mamíferos, essas coisas, para fazer grupos para a gente estudar aos poucos. E a cada ano que o aluno vai passando na escola, ele vai estudando uma parte da matéria que é separada para aquele ano. A mesma coisa em língua portuguesa. Não dá para você estudar todas as regras e todas as palavras do seu idioma de uma vez, mas nós podemos fazer grupos de palavras e estudar aos poucos. No caso aqui, tem a ver com o som da sílaba mais forte de cada palavra. Bom, aqui tem um quadro verde dizendo assim, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras são classificadas como oxítonas, se o som estiver forte lá no final. Igual tem exemplo aqui, futebol. Eu não falo futebol, nem futebol. Eu falo futebol, esse bol é o som mais forte, então ela é oxítona. A paroxítona é quando é o penúltimo pedacinho da palavra. Então, por exemplo, torcida. Torcida, o si destacou mais. E proparoxítona é se a palavra é grande e da terceira sílaba, de trás para frente, para trás, tiver acento. Então, palavra técnico, tem o técnico. Vamos lá, página 70. Aqui, exercício 3 tem lá, leia estas palavras em voz alta. Tem um quadro com palavras. Então eu tenho, primeiro que lembrar de ler bem alto para eu perceber o som mesmo. Maracujá, chaminé, ninguém, armazéns. Pastel, crachás, agogôs. Aí você vai falar, o que é isso? Coloca lá no Google para você ver a imagem. Agogô é um instrumento musical. Aí você vê a imagem. Tatu. Depois na terceira fileira. Gilós, através, ipês, que são árvores lindas. Tucupi. Daí você fala, o que é tucupi mesmo? É um molho que é feito lá na região norte do Brasil. Depois tem metrô, karatê, andar e paletó. Então, primeiro a gente lê prestando bem atenção. Na letra A, tá pedindo para você circular todas as palavras que são acentuadas graficamente, que tem algum acento. Tá? Então, as palavras que não têm acento, você não circula. Na letra B, tá falando para você observar, depois que você viu todas que têm acento, qual é a terminação delas? Como que terminam essas palavras que têm essa regrinha? Então, você vai colocar quais oxítonas devem ser acentuadas graficamente? As que terminam em a, as, e, es, o, os, em, com em, e ens, com ens. Se também não couber essa resposta aqui na linha da letra B, você vai no caderno e coloca atividade 3, letra B, página 70 do livro.
Exercício 4, misturando um pouquinho com matemática, que a gente sempre pode aproveitar um tema com uma matéria e outra. Formas geométricas, que você já conhece. Aqui é para você escrever o nome de cada uma delas, a linha que tem embaixo. Então, eu tenho um triângulo. Se A aí tem um chapéuzinho em cima, que é o acento circunflexo. Na letra B, você vai escrever retângulo, que também tem o acento circunflexo no A. E na letra C, círculo, que tem um acento agudo, igual ao Taubaté, na letra I. Observe a posição da sílaba tônica nesses nomes. O que eles têm em comum? Primeira coisa que a gente percebe nessas três palavras é que as três são acentuadas. E se eu contar de trás para frente, é sempre na terceira sílaba que é acentuado. Então você pode pôr no caderno para caber também. Número 5, é para completar 3 frases com as palavras que tem a ver com o que está faltando aqui, mas que são todas proparoxítonas. Na letra A, você vai colocar com S maiúsculo, porque é começo de frase, hein? E com acento agudo no primeiro A. Você vai escrever sábado, porque o sábado é o 7º dia da semana. Aí você vai falar como? A semana tem 7 dias. Na verdade, nós vamos à escola, trabalhamos na segunda-feira, mas o primeiro dia da semana é o domingo. Então, se a semana começa no domingo e tem 7 dias, o 7º dia é o sábado. Letra B. A Lua é o satélite. Não esquece do acento no primeiro Ezinho, acento agudo, natural da Terra. Letra C. O Homem-Aranha usa uma máscara, com acento agudo no primeiro A, para esconder o rosto. Na letra 6, na número 6, para você terminar, é para você perceber o quê? Complete com o que se pode observar da acentuação das palavras proparoxítonas. Se você olhar ali nos exemplos, árvore, médico, óculos, cutícula, que alguém tem na unha, a gente tira, número, o que você percebe? Todas, tá faltando a palavra, você coloca um T maiúsculo, que é começo de frase. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. E acabou. Então, desse põe um ponto final e um beijo até o próximo vídeo.